conduct we will describe today occurred over more than 20 years. There are many people and many entities involved. And we're going to follow this evidence wherever it takes us. The biggest secret in the entertainment industry that really wasn't a secret at all has finally been revealed to the world. Our team has had at this point more than 3,285 individuals contact us with people claiming to have been victimized by Sean Combs. You should know, in this group, it is evenly divided between males and females. There are 60 males and 60 females who have joined us to pursue these claims as plaintiffs. When you talk about the ages of the victims when the conduct occurred, it's shocking. Our youngest victim at the time of the occurrence was 9 years old. Drugs were found in their system, weird drugs that you probably never heard of. One in particular that continues to pop up is a drug called xylazine or trank, which based on our research is known as a horse tranquilizer. Names that we're going to name, assuming that our investigators confirm and corroborate what we've been told, are names that will shock you. I would expect there are many people out there right now who are desperately searching their memories as they delete their texts and data. Nos últimos meses, todos temos acompanhado o chocante caso do rapper Sean Combs, também conhecido como Puff ou Diddy. Ele está na prisão após ter sido acusado por dezenas de pessoas de ameaças, agressões, violações, entre muitos outros crimes. Se considerado culpado, o rapper vai passar o resto da vida atrás das grades. A questão é que agora passaram de dezenas para centenas de pessoas a acusá-lo. Para ser mais concreto, são 120 novas vítimas que alegam ter sofrido abusos nas mãos do rapper nos últimos anos, entre elas 25 crianças. Esta notícia chocou todos que acompanham este caso. Já era de se prever que fossem aparecer novas vítimas com o passar do tempo, mas 120 pessoas numa semana é um número que ninguém esperava. Ficamos também a saber que nestes casos estão envolvidas pessoas muito mais famosas do que Puff. Um advogado do Texas deu uma conferência de imprensa esta semana onde falou um pouco sobre as novas acusações contra Puff. Neste vídeo vamos mostrar tudo o que foi dito pelo advogado e falar sobre quais as consequências que isto pode ter no caso do rapper. Se queres saber tudo sobre este caso, vê também a playlist que temos sobre Diddy neste canal. E se gostas deste tipo de conteúdo, deixa o teu comentário para apoiar o nosso trabalho. Vamos agora ver o que foi dito pelo advogado que deu a conferência de imprensa a falar sobre as novas acusações contra Puff. Como já mencionamos, existem muitas outras celebridades envolvidas neste caso e, segundo o advogado, todas elas estarão expostas e terão de enfrentar a justiça em tribunal. Segundo ele, o maior segredo de Hollywood acabou de ser revelado. The conduct we will describe today occurred over more than 20 years. There are many people and many entities involved. And we're going to follow this evidence wherever it takes us. We will find the silent accomplices. We will expose the enablers who enabled this conduct behind closed doors. We will pursue this matter no matter who the evidence implicates. These brave victims who have stepped forward deserve nothing less. The biggest secret in the entertainment industry that really wasn't a secret at all has finally been revealed to the world. O advogado Tony Buzbee afirmou que ninguém está a salvo de ser acusado na justiça, independentemente de quão famosos ou poderosos sejam os novos agressores.
quem serão as pessoas envolvidas neste caso. Diddy sempre esteve rodeado de outras celebridades ao longo da sua vida e provavelmente a lista de envolvidos nos seus crimes vai chocar o mundo inteiro. Outra informação revelada pelo advogado foi o número de pessoas que entrou em contacto com ele e a sua equipa para afirmar que foram vítimas dos abusos de Puff. Segundo ele, mais de 3.000 pessoas deram o seu testemunho em como foram abusadas pelo rapper nos últimos anos. The wall of silence has now been broken, and victims are coming forward. Our team has had at this point more than 3,285 individuals contact us, with people claiming to have been victimized by Sean Combs. O advogado quis deixar bem claro que não foram apenas mulheres as vítimas de Diddy. Segundo ele, o rapper abusou tanto de mulheres como de homens, de todas as idades e de todas as partes do país. As I said, our law firms have been retained by 120 individuals at this point to pursue cases in civil court against Sean Diddy Combs. You should know, in this group, it is evenly divided between males and females. There are 60 males and 60 females who have joined us to pursue these claims as plaintiffs. The victims are from more than 25 states. The majority are from California, New York, Georgia, and Florida. O número de vítimas neste caso é realmente impressionante. São 120 pessoas que, alegadamente, sofreram os abusos de Puff, um dos rappers e empresários mais conhecidos do mundo inteiro. Mas não foi só o número de vítimas que chocou o público. O advogado deixou todos espantados quando revelou a idade de algumas delas. When you talk about the ages of the victims when the conduct occurred, it's shocking. Our youngest victim at the time of the occurrence was 9 years old. We have an individual who was 14 years old. We have one who was 15. 25 of the 120 individuals who are plaintiffs in these cases were minors at the time of the acts complained of. O caso de Puff acaba de ganhar outra dimensão completamente diferente. Falamos agora de crianças com idades a partir dos 9 anos. Isto é um crime imperdoável e, se for comprovado que tudo isso é verdade, ele merece passar o resto da vida na prisão. O advogado que está responsável por representar os clientes nestes casos disse que muitos deles serão apresentados em tribunal ainda este mês. E aí vamos saber todos os detalhes de cada uma destas acusações. Segundo o advogado, estes abusos aconteceram em diferentes locais, desde festas a estúdios de gravações e até na casa de outras celebridades. Most of these events and incidents occurred at parties, typically after parties, or album release parties, New Year's Eve parties, 4th of July parties, something they called a puppy party, all-white party. Although several of these events occurred at auditions. Many times, especially young people wanting to break into the industry, were coerced into this type of conduct in the promise of being made a star, or in the promise of having Sean Combs listen to their tape or even let them read for Sean Combs. You should know that some of this behavior occurred at well-known venues in New York City. Some of this behavior occurred at private residences of people that we all know. Quem serão as celebridades envolvidas neste caso? Diddy estava frequentemente rodeado de outras pessoas muito conhecidas na indústria. E agora sabemos que muitas delas vão ser acusadas juntamente com o rapper. Outra informação chocante revelada ao longo da conferência de imprensa foi o modo utilizado por Diddy para conseguir abusar das suas vítimas. Estas foram as palavras do advogado em relação a isto. Several of the individuals, and when I say several, I mean many, who did in fact seek medical treatment were drug tested, and drugs were found in their system, weird drugs that you probably never heard of. One in particular that continues to pop up is a drug called xylazine, or Trank, which, based on our research, is known as a horse tranquilizer.
Aquilo que acabamos de ouvir é realmente assustador. É difícil perceber como uma pessoa pode fazer isso a centenas, se não milhares de vítimas durante anos sem ser apanhado pela polícia. Como já mencionamos, Diddy não é a única celebridade que vai ser acusado em relação a estes crimes. E segundo o advogado, existe muita gente famosa que está com medo do que possa ser divulgado nos próximos dias. Names that we're going to name, assuming that our investigators confirm and corroborate what we've been told, are names that will shock you. They will be revealed when that particular individual case is ready to be filed. They already know who they are. And I'm talking here about not just the cowardly but complicit bystanders. That is, those people that we know watched this behavior occur and did nothing. And I'm talking about the people that participated, encouraged it, egged it on. They know who they are. I would imagine, as we speak here, there are a myriad of people who are very nervous. You can't hide skeletons in the closet forever. I would expect there are many people out there right now who are desperately searching their memories as they delete their texts and data. Se este caso já está a dar o que falar, imaginem daqui a algumas semanas, quando forem revelados o nome das celebridades envolvidas neste escândalo. Quem sabe os nossos rappers, atores e personalidades favoritas podem esconder segredos tão macabros quanto os de Diddy. Outro ponto muito importante que foi mencionado pelo advogado é que Diddy e os seus cúmplices pareciam agir sempre da mesma forma para conseguir o que queriam. Now, although these are in fact individual cases, there is a common theme, an MO, if you will. Typically, the victim is lured into a situation where he or she is given a drink. Typically, that drink, reported by these victims, is apparently laced with something. Once that drink takes effect, the perpetrators perform all kinds of sexual acts on the victims, many times passing him or her around, as other people watch and enjoy the show, and then leave the victim ashamed, confused, injured, and wondering what happened. When the victim reaches out, he or she is told not to say anything. Sometimes there are threats of physical violence or financial repercussions. Como já mencionamos, os detalhes sobre os crimes ainda não vão ser todos revelados. Os advogados estão a acabar de preparar as acusações oficiais e só aí vamos ficar a saber o que realmente aconteceu com as 120 novas vítimas. No entanto, foram revelados alguns pormenores sobre os casos. Vamos agora ouvir um pouco sobre as novas acusações contra Diddy. Segundo uma das vítimas, as pessoas eram pressionadas pelo rapper a beber em suas festas, para que depois ele pudesse abusar sexualmente delas. One individual who was 22 years at the time she was assaulted said that the typical MO at one of these parties that have been widely discussed in the press was that when you were handed a drink, and now we know that the drink is laced with something, if you refused to drink it, you were kicked out of the party. Grande parte das vítimas disseram ter sido forçadas ou pressionadas a beber. Pelos vistos, isto foi o que aconteceu na maior parte dos casos. Não dá para entender como é possível tanta maldade por parte de Puff. Mas a história não fica por aqui. As coisas estão cada vez piores para o rapper dia após dia. Como revelamos, ele está a ser acusado de abusar de 120 vítimas e entre elas 25 eram menores de idade quando tudo aconteceu. Como no caso que vamos mostrar agora, onde o rapper é acusado de abusar de uma criança de apenas 9 anos. This individual, who was 9 years old at the time, was taken to an audition in New York City with Bad Boy Records. Other boys were there to audition as well. All of them were trying to land a record deal. All of them were minors. This individual was sexually abused, allegedly by Sean Combs and several other people at the studio in the promise to both his parents and to him himself of getting a record deal. Aquilo que acabamos de ouvir é chocante e muito triste. Quando parecia que Puff não podia ser ainda mais maléfico, agora ele é acusado de abusar de uma criança de apenas 9 anos.
Mas infelizmente, esta não é a única vítima menor de idade de que ouvimos falar na conferência de imprensa. Another minor, told allegedly by Sean Combs that he would make him a star, but he needed to visit with him in private about it, away from his parents. Once they were in a private area, allegedly Mr. Combs made the victim perform oral sex upon him. É difícil acreditar que alguém possa ser capaz de fazer mal a uma criança. Mas a verdade é que, infelizmente, o mundo está cheio de pessoas assim. E algumas delas são celebridades que todos nós conhecemos. O que será que vamos ficar a saber nos próximos meses? Quem serão as celebridades envolvidas nestes crimes nojentos? Aquilo que vamos ouvir agora é o relato de outro crime alegadamente cometido por Puff, desta vez contra uma jovem de apenas 15 anos. An individual 15 years old at the time, flown to New York City to attend a party, was drugged and then taken into a private room, allegedly in the presence of Mr. Combs, where this female individual, minor, was raped, and then other individuals took turns raping her. Já sabemos que Puff alegadamente não agia sozinho. Muitas das pessoas que estão à sua volta vão cair com ele. E agora, não só por violação, mas por violação de menores. Vai ser difícil para Puff e os seus amigos explicarem isso aos seus novos companheiros de cela. Quem sabe até venham a receber o mesmo tratamento que as vítimas que fizeram ao longo de todos esses anos. Os actos que foram revelados neste vídeo são ainda piores do que temos ouvido nos últimos meses. Se for condenado pelos crimes, Puff pode nem sobreviver na prisão. Ao longo da conferência de imprensa, o advogado deu ainda mais exemplos de casos envolvendo o rapper. Parece que ninguém está a salvo, nem mesmo uma mulher grávida. Another instance, an individual, this time not a minor, attended a group dinner, allegedly with Sean Combs in Miami. She wasn't drinking because she was pregnant, but whatever she drank at the table, apparently, at least according to her, was laced with something. She blacked out, and she woke up in the same bed, again allegedly, with Mr. Combs in his mansion in Miami. Her vagina and her anus were torn and sore. And I could go on. I mean, literally, you're sensing a theme here. It's the same theme, and it all involves some sort of drug. É muito triste pensar que até crianças e mulheres grávidas podem ter sido vítimas de Puff. E lembramos que o caso continua em aberto e é provável que nas próximas semanas venham aparecer ainda mais vítimas. Ao longo dos próximos dias, vamos ficar a saber quem são os outros famosos que estão envolvidos neste escândalo. Vocês têm algum palpite? Quem são os nomes que acham que vão ser divulgados em breve? Deixem as vossas opiniões nos comentários. A polícia continua a investigar os casos e quando chegar a hora de ir a tribunal, serão divulgados todos os detalhes dos crimes que Puff alegadamente cometeu. Nós vamos continuar a acompanhar o caso e estar atentos a todas as atualizações para que possamos manter-vos informados. Se gostas deste tipo de conteúdo, subscreve o canal e ativa as notificações para seres informado sempre que lançarmos um vídeo novo.